Bom, pessoal, eu vou apresentar nesse vídeo agora a sociologia de Gilead. Para quem já assiste ou já assistiu The Handmaid's Tale, que no Brasil é o Conto da Aia, sabe o que eu vou apresentar agora. Eu quero mostrar para vocês como o Conto da Aia ele traz elementos importantes para entender a realidade que nós vivemos no mundo hoje e que vivemos, que temos em vários pontos do mundo. O Conto da Aia ele se baseia no sistema de Gilead, que significa uma república baseada no teocentrismo e também no totalitarismo, onde somente os homens mandam, as mulheres estão apenas para servir aos homens. Vamos entender a hierarquia de Gilead. Gilead é o antigo Estados Unidos, que foi tomado por um grupo fundamentalista que passa a comandar a sociedade a partir dos princípios religiosos e totalitários. O sistema de Gilead ele apresenta a seguinte hierarquia. Primeiro nós temos no topo os comandantes. Os comandantes são uma elite de homens que controlam o país, os mais poderosos entre o grupo paramilitar, chamado Filhos de Jacó, que são articuladores do golpe que derrubou o governo dos Estados Unidos e instaurou a República de Gilead. Portanto, o sistema de Gilead, ele se organiza, erige esse sistema a partir de um golpe fundamentalista, com apoio dos religiosos. E toda a hierarquia de Gilead vai seguir os princípios do Antigo Testamento. Nós tínhamos um comandante aí, que ele manda, ele ordena, comanda todo o sistema de Gilead a partir dos princípios teológicos. Em seguida, na hierarquia, temos os chamados olhos, que correspondem à polícia secreta do regime de Gilead, incumbido de vigiar toda a população, encontrar e punir traidores. Os olhos, eles têm essa incumbência de organizar, fiscalizar a sociedade de Gilead para que tudo siga aquilo que foi determinado pelos comandantes, pelos que fazem a estrutura do sistema de Gilead. As pessoas que são consideradas perigosas, subversivas, elas são punidas inclusive com a morte. Os olhos estão em toda parte, que são os homens que estão em toda parte, para fazer com que a lei a serviço do sistema teocrático de Gilead seja cumprida. Aí temos os guardiões. Os guardiões são os mantedores da ordem e da paz. Além dos olhos, temos os guardiões, que são os mantedores da ordem e da paz. É um grupo militar fortemente armado que serve como soldados e guarda-costas. Os olhos, dá para perceber que os olhos na hierarquia eles estão acima dos guardiões. Eles mandam, inclusive, nos guardiões. E os guardiões são os guardas-costas, os soldados que estão fortemente armados e estão distribuídos por toda a sociedade de Gilead. Aí temos, na sequência da hierarquia, aí, as esposas, que são as esposas dos comandantes. Elas são esposas do comandante e, pelo fato de ser esposas, elas têm alguns pequenos privilégios, mas, em geral, não têm privilégio nenhum. Em geral, elas estão submetidas à ordem do comandante. Por exemplo, assim como as aias, as esposas também não podem ler. Se forem encontradas lendo, elas podem ser punidas, perder o dedo, decepar a mão, perder os olhos, ou até
serem mortas. Em seguida, temos aí as martas. As martas são as empregadas domésticas nas casas da elite governante. As martas são também as chamadas economulheres sem filhos. São as mulheres que são inférteis e que elas estão a serviço do comandante. Elas comandam inclusive a casa, mas subordinadas, evidentemente, ao comandante e à esposa do comandante. Na sequência, nós temos as aias, que são consideradas as principais mulheres para manter o sistema no sentido de subordinação, não é no sentido de independência não, tá? As aias são as mulheres férteis, capturadas pelo regime para servirem como escravas sexuais dos comandantes e gerarem filhos para a elite estéril. São renomeadas com o patronímico de cada comandante a que serve, por exemplo, do Fred, do Warren, do Green, no caso, Alfred, of Warren, of Green. As aias, elas estão a serviço do sistema de Gileade, subordinadas ao sistema de Gileade, principalmente tendo como função central a procriação. Inclusive as aias, elas são submetidas a estupros mensais, com a participação do comandante e da sua esposa. É um ritual, depois a gente vai fazer um vídeo só tratando desse ritual aí, do estupro das aias, que é considerado normal no sistema de Gileade. A função das aias é apenas procriar, estar a serviço do sistema para multiplicar as pessoas no sistema. Até porque eles levam em consideração que houve um grande problema na sociedade antes de Gileade, na sociedade americana, que as mulheres se tornaram inférteis, a maioria das mulheres. De modo que as mulheres consideradas férteis, elas são trazidas para Gileade e passam a ser prisioneiras do sistema de Gileade a serviço do comandante e das esposas. As chamadas econom-pessoas é formada pelas massas, o grosso da população de Gileade, formado por evangélicos pobres, são pessoas cristãs ou de outras religiões que tiveram de abandonar sua fé para não serem mortos pelos filhos de Jacó, que é o grupo que tomou conta de Gileade, que derrubou o modelo americano que existia e instituiu o sistema de Gileade baseado nos princípios teológicos. Além das econom-esposas e das aias, das martas, que também já falei, temos as chamadas Jezebels, que são as mulheres capturadas após se insurgir contra o regime. As Jezebels trabalham como prostitutas nos secretos clubes noturnos frequentados pelas elites dos filhos de Jacó. Na sequência, temos chamados não homens e não mulheres, que são pessoas consideradas indignas ou inúteis para o governo de Gileade e são enviadas para os campos de trabalho forçado em despejo de resíduos tóxicos. Gays, lésbicas, não férteis e pessoas não evangélicas que recusaram a conversão. Essas pessoas são punidas e levadas para as chamadas colônias, onde elas ficam lá trabalhando até a morte. Essa é a hierarquia de Gileade. Além das mulheres que eu já citei, por exemplo, as esposas dos comandantes, as aias, as martas, as econo-esposas, temos também as chamadas tias, que são as mulheres que têm uma função do tipo militar, que elas têm a obrigação de seguir, de fiscalizar as mulheres, as aias, as mulheres aias. A função das tias é acompanhar todas as aias, inclusive classificar e catalogar quais as aias que estão em período férteis,
para indicar o processo do ritual de estupro que acontece, para fazer com que essas mulheres elas consigam dar à luz a um filho, e esse filho vai ser propriedade do comandante e da esposa do comandante. Bom, o que nós podemos entender sobre a hierarquia de Gileade, sobre esse sistema de Gileade, esse modelo teocêntrico fundamentalista? Importante lembrar o seguinte: todo o sistema de Gileade vai se organizar a partir dos princípios religiosos que a escritora Margaret Atwood, do Conto da Aia, ela se baseia nada mais, nada menos do que na realidade de diversos países. Por exemplo, os países muçulmanos, países das religiões islâmicas, onde a mulher ela é subordinada de tal forma que elas são, na verdade, tidas como propriedades dos homens. Por exemplo, na Arábia Saudita, no Irã. Todo o modelo que foi instituído no Conto da Aia, da organização baseada na religião, vai se fundamentar a partir da realidade apresentada no mundo. Portanto, o que a Margaret Atwood fez foi simplesmente extrair da realidade de diversos países como o fundamentalismo religioso pode se tornar um perigo para as pessoas, principalmente para as mulheres. Agora vamos pensar detalhadamente sobre essa hierarquia de Gileade. Por exemplo, quando se institui a República de Gileade, a República teocêntrica, fundamentalista e totalitarista, ela coloca um modelo, ela impõe um modelo baseado na religião. Nesse caso, a autora Margaret Atwood, ela nos permite refletir, pelo menos um pouco, ter um olhar atento para os princípios religiosos instituídos nos diversos países, o crescimento das religiões fundamentalistas e o envolvimento das religiões fundamentalistas na política, por exemplo. No Brasil, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de crescimento do fundamentalismo religioso e da participação muito forte dos cristãos evangélicos na política. O presidente Bolsonaro, por exemplo, ele foi eleito com apoio de grande parte da população evangélica. Teve o caso de igrejas inteiras, por exemplo, 100% da igreja votar e trabalhar para a eleição do Jair Bolsonaro. Bom, pessoal, isso aqui é somente digamos assim, uma introdução para a reflexão sobre o sistema de Gileade, sobre o modelo de sociedade fundamentalista apresentado no Conto da Aia. Em vídeo posterior, vou trabalhar mais sobre esse sistema de Gileade, detalhando um pouquinho, refletindo um pouquinho sobre o poder instituído a partir do fundamentalismo religioso e o abuso de poder. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber as nossas novidades. Até mais.